E aí, galerinha, tudo bem? Bom, na aula da semana passada, nós trabalhamos com a elaboração do plano de aula. Esta semana, nós vamos dar continuidade nesta temática, discutindo de forma específica o último campo a ser preenchido no plano de aula, que é a interação com a matriz curricular. Então, lembram-se que na aula passada eu deixei como tarefa um planejamento de plano de aula com uma temática a ser escolhida de forma individual por vocês. Então, de todas as temáticas que nós já trabalhamos até hoje, sendo o processo educativo da corrida, corrida de velocidade, a corrida de revezamento, a corrida sobre barreiras ou obstáculos e o atletismo para pessoas com deficiência. Cada um de vocês deve escolher uma temática, só uma, tá? Para a elaboração deste plano de aula. Esse plano de aula deve ser entregue até o dia 15 de maio, tá? Lembrem-se também que nós temos alguns passos a serem seguidos dentro do princípio do processo educativo, tá? Que se inicia pela avaliação do desenvolvimento motor e a organização do planejamento e processo de ensino conforme a fase motora, conforme a idade biológica em que essa criança está. Então, se eu tenho uma criança do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, tá? Eu preciso considerar, dentro do processo de aprendizagem e desenvolvimento motor, qual é a fase motora que essa criança está, para pensar no objetivo conceitual, procedimental e atitudinal, para pensar na elaboração da atividade. Outras coisas que nós temos que pensar são os princípios do planejamento. Então, esse processo, essa aula tem que ser do mais simples para o mais complexo. Eu preciso obedecer uma sequência pedagógica, utilizar o lúdico como estratégia de ensino. E dentro do processo de ensino-aprendizagem, nós vamos considerar o atletismo formativo como um foco. Então, quais são os componentes do plano de aula? Então, em primeiro lugar, eu tenho a caracterização da turma, a caracterização do estudante. Depois eu tenho o ciclo de ensino, então o ensino infantil, o ensino fundamental 1 ou 2, ou o ensino médio, né? É necessário colocar a data da aula, então quando que essa aula vai acontecer, os objetivos conceitual, procedimental e atitudinal. Lembra que o objetivo conceitual ele se refere ao saber, não é? Está dentro da área do conceito. Procedimental é o saber fazer, está dentro da prática. E o atitudinal é com relação aos valores. Lembra que essa divisão ela é somente uma forma de ensino, ela é somente didática. No momento da aula, nós não conseguimos separar conceitual, procedimental e atitudinal. Os três objetivos eles correm de forma simultânea. A proposta de atividade, que deve estar relacionada com os objetivos, o recurso material, que é o material que vai se utilizar na aula e o local que a aula vai acontecer, e a avaliação, que deve estar relacionada com os objetivos, com a atividade proposta. Então, o que é que nós avaliamos? Nós avaliamos se os objetivos foram cumpridos. Para cumprir os objetivos, nós determinamos as atividades, certo? Então, aqui dentro da planilha do plano de aula. Então, essa é a organização do plano de aula, tá? E nós temos também, estou colocando para vocês, uma planilhinha, tá? Com os verbos que nós utilizamos para cada tipo de objetivo. Então, se eu estou falando do objetivo conceitual, na área do saber, do identificar, do reconhecer, do classificar, do descrever, do conhecer, do explicar. Tá? Do procedimental, nós estamos falando do realizar em si, construir, observar, testar, elaborar. E do atitudinal, nós estamos falando da convivência, então do saber ser, do conviver, do comportar-se como, do respeitar, do valorizar, do apreciar. Tá? O que é importante a gente lembrar é que
essa organização ela é necessária, tá? Para que nós consigamos planejar a aula e para que depois se consiga fazer a avaliação. Então, como é que eu determino os critérios de avaliação? Conforme os objetivos que eu tenho. Então, eu penso, o que é que eu quero avaliar? Eu quero avaliar quais são, se os objetivos foram cumpridos. E quais são os objetivos? E quais propostas de atividade nós vamos utilizar para cumprir, de fato, esses objetivos. Tá? Um último campo que nós vamos preencher é a interação do plano de aula com a matriz curricular. Então, essa interação ela consiste em uma adequação do plano de aula conforme os objetivos de aprendizagem da área temática proposta pela Base Nacional Comum Curricular. Então, se lembrem que a nível nacional nós temos um documento curricular, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? E depois, isso a nível nacional, não é? Depois, a nível estadual, então o Brasil tem 26 estados mais o Distrito Federal. Depois, a nível estadual, cada estado propõe a sua própria, né, matriz curricular. E dentro do estado, né, cada cidade tem o seu plano de currículo municipal. Então, Itaém tem um plano de currículo municipal, Peruíbe tem outro, Mongaguá tem outro, e cada cidade tem o seu próprio plano, porque o plano curricular do município ele precisa estar dentro das características desse município, da cultura, né? Da proposta pedagógica de cada escola. O Brasil é um país muito grande, né? E precisa se respeitar essa regionalidade dentro dessa proposta curricular, certo? Depois, cada escola tem o seu próprio projeto político-pedagógico para que esses objetivos eles sejam adequados. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, para essa interação, como é que vocês vão fazer? Devem ser considerados o ciclo de ensino dos estudantes da turma e os objetivos da aula, assim como a proposta de atividade e os critérios de avaliação. Então, conforme os objetivos e a proposta de atividade que vocês escolheram, dentro dos componentes do plano de aula, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que voltar um pouquinho lá na matriz curricular da BNCC. Então, na matriz curricular da BNCC, nós temos áreas temáticas como proposta, tá? Então, eu tenho a área temática de jogos e brincadeiras, de danças, esportes, ginásticas, lutas e práticas corporais de aventura. Então, lembra que o atletismo, como ele é uma disciplina mãe, ele se encaixa em qualquer uma dessas áreas temáticas, tá? O que é importante? Voltar lá nos objetivos conceitual, procedimental e atitudinal, reler os objetivos, tá? E verificar dentro dos objetivos que vocês programaram e conforme o ciclo de ensino, tá? Em qual área temática esses objetivos eles se encaixam. Então, eu tenho aqui um exemplo do objetivo de aprendizagem, tá? Para o primeiro e segundo ano, dentro da área temática de brincadeiras e jogos. Tá? Então, lá na Base Nacional Curricular, vocês vão verificar que para cada área temática, tá? Eu tenho o ciclo e eu tenho uma lista de objetivos de aprendizagem. Então, para cada objetivo de aprendizagem, deve ser considerada a área temática e o ciclo de ensino, que é o ciclo de ensino dos estudantes da turma. Esse objetivo, conforme o ciclo de ensino, ele vai responder aqui, lá a fase do desenvolvimento motor, a idade biológica e a idade de maturação cognitiva, certo? Então, observando os objetivos conceitual, procedimental e atitudinal que vocês determinaram lá no plano de ensino, vocês devem agora ir na BNCC e buscar essa adequação. Então, aonde que os objetivos de vocês se encaixam
dentro das áreas temáticas da BNCC. Tá? Eu deixo aqui 3 sugestões de leitura que podem auxiliar bastante nesse trabalho. Então, primeiro é esse livro, Atletismo na Escola, esse livro, todo esse material, a BNCC e essas sugestões de leitura eu vou colocar para vocês lá no portal e é importante que vocês leiam, tá? Então, esse livro, Atletismo na Escola, ele mostra um pouquinho essa relação com os objetivos. Então, das dimensões de conteúdo e o atletismo, ele vai falar da dimensão conceitual, então os objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais. Verifiquem que eu já deixei aqui na imagem, essa imagem do sumário desse livro. Tá? É super importante fazer essa leitura. O outro texto é o Atletismo Escolar, Possibilidades, Estratégias de Objetivo, Conteúdo e método em aulas de educação física. Então, esse texto ele vai versar, além dos objetivos, ele vai falar sobre as estratégias de ensino que podem ser utilizadas dentro das propostas de atividade. Tá? Um texto muito importante também. Tá? E esse texto sobre as reflexões sobre a inserção no ensino do atletismo na educação física escolar. Também vai falar sobre os objetivos e sobre as estratégias de ensino. Então, galerinha, qual é a tarefa desta semana? Então, para finalizar desta semana e até o dia 15 de maio. Então, para finalizar esse plano de aula, tá? Após determinar os objetivos conceitual, procedimental e atitudinal, após determinar a atividade que deve estar relacionada com os objetivos, após determinar o material utilizado nessa atividade e a avaliação, tá? Que deve estar relacionada com os objetivos e com a atividade proposta, é necessário ir lá na BNCC e verificar, conforme os objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais que foram determinados, em qual área temática e conforme o ciclo de ensino também, em qual área temática os objetivos de vocês, eles se encaixam, eles interagem, tá? E, além disso, qual o objetivo da BNCC é que se aproxima mais dos objetivos que vocês têm, tá? Dentro desse plano de aula. Certo, pessoalzinho? Bom trabalho. Qualquer dúvida, envia para mim pelo fórum. Nós estamos fazendo a live toda semana e a live ela é um momento super importante para tirar dúvida de vocês. Tá? Esse plano de aula ele vai estar disponível para toda a sala depois, e é importante a gente lembrar que esse plano de aula ele também será utilizado nas aulas práticas, certo? Então, cada um de vocês depois vai fazer a aplicação desse plano de aula para os colegas de sala em aula prática. Então, vocês também serão avaliados pela aplicação desse plano de aula. Não se esqueçam disso, tá? Então, nós estamos no curso de Educação Física, é um curso de formação profissional, e vocês vão utilizar esse plano de aula como professores da disciplina de Educação Física durante as aulas práticas que nós iremos realizar quando esse tempo do isolamento social encerrar. Certo, pessoalzinho? Então, qualquer dúvida, enviem pelo fórum. Bom trabalho!